Acabou a novela, negócio fechado no Flamengo, reviravolta em negociação, nova proposta por Wesley, tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo, onde todos os dias você confere vídeos relacionados ao Mengão. Peço a você só duas coisas, eu não estou te vendendo nada, só pedindo para você fazer a sua inscrição aqui no canal e deixar o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho aqui, a nossa mídia alternativa. Beleza, rapaziada? Posso contar com vocês? Então vamos agora para as notícias do Flamengo, passar para vocês a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Ontem o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0, passou por cima, vitória merecida, infelizmente venceu e tomou a liderança do Flamengo, né, galera? O novo líder é o Cruzeiro com 30 pontos, o Flamengo fica em segundo, mas com um jogo a menos ainda, vale bem lembrar isso, tem 27 pontos, o Bragantino também tem 27, empatou na rodada contra a equipe do São Paulo, e fechando ali o G4 temos o Bahia com 24 pontos, não jogou nessa rodada. Aí tem o Palmeiras com 23 pontos em quinto colocado e o sexto colocado é o Botafogo com 22, tá bom, galera? Próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, jogo dificílimo, 7h30 da noite lá no Maracanã, é um Fla-Flu, e o Cruzeiro enfrenta o Juventude 4 horas da tarde no estádio do Mineirão. O Red Bull Bragantino, que está empatado em número de pontos com o Flamengo, vai enfrentar o Vitória lá no Barradão, tá certo, galera? Bora falar sobre mercado da bola, no momento que passa uma moto e atrapalha aqui um pouquinho o áudio. Falar sobre o mercado da bola, porque ontem a gente tinha trago uma informação do Vene Casagrande que o atacante centroavante argentino, o Tati Castellanos, estaria aí com conversas avançadas com o Flamengo, que a Lazio ia liberar o jogador, só que o negócio é o seguinte, um diretor da Lazio deu uma entrevista e disse que não tem nada acertado não, tá? Não tem nada acertado com o Flamengo, nem com o jogador, que a Lazio não tem interesse em se desfazer desse jogador e parece que vai fazer jogo duro e vai ser muito difícil tirar esse jogador de lá, galera. Então, o diretor da Lazio veio a público falar que o jogador não está à venda, que a Lazio não quer vender o jogador e o Flamengo agora, acho eu, vai buscar aí outras alternativas no mercado. Falando aí em outras alternativas, o Vene Casagrande trouxe a informação que o Vitor Hugo pode ser reintegrado ao elenco do Flamengo. Vocês lembram do Vitor Hugo? Ele esteve perto aí do Famalicão, aí a torcida do Flamengo fez uma pressão danada e a negociação caiu. O Vene Casagrande postou o seguinte, ó, sem novas propostas para o Vitor Hugo, José Boto pensa em reintegrar o jogador ao elenco. O diretor de futebol terá uma reunião com a comissão técnica para debater o assunto. O meia seria negociado com o Famalicão, pois Felipe Luiz inicialmente não gostaria de contar com ele, mas a diretoria voltou atrás após a repercussão negativa e o que irritou o time português. Na verdade, a diretoria do Flamengo tem recuado em várias negociações, né, galera? Tem recuou naquele lado do irlandês, agora recuou também naquele lance do Matheus Gonçalves, que ele iria para o Cruzeiro. Muito frouxa essa diretoria do Flamengo. Essa que é a verdade. Bora aproveitar e mudar de assunto, falar que o Bayer Leverkusen, time lá da Inglaterra, tá fazendo a sua pré-temporada no CT do Flamengo, lá no Ninho do Urubu. E a galera tá... o time do Bayer Leverkusen, o técnico, a comissão, tá elogiando demais as estruturas do Flamengo. E amanhã, galera, no caso hoje, perdão, hoje não é sábado, é hoje, sexta-feira, terá um amistoso entre a equipe sub-20 do Flamengo e o Bayer Leverkusen, lá no Ninho do Urubu. E o Flamengo comunicou que o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleito, o lateral esquerda Vinha e o meio-campista Matheus Gonçalves vão participar desse amistoso hoje, 2h30 da tarde, com transmissão aí na Flamengo TV, tá certo, galera? Bora falar sobre o Vinha, porque no jogo contra o Santos, muita gente ficou aquela pulga atrás da orelha falando aí sobre a situação do Matias Vinha, né? Que o Felipe Luiz preferiu improvisar o Varela na lateral esquerda do que colocar o Matias Vinha. A informação que chegou pra gente é que o Felipe Luiz quer colocar o Matias Vinha aos poucos e não quer colocar o jogador em um jogo, como é que eu posso dizer assim, muito grande, com muita pressão, muito quente, igual foi o jogo contra o Santos. A tendência é que ele jogue desse começo aí que ele tá voltando de lesão, jogos mais fáceis. Essa informação passada aí sobre
a diretoria do Flamengo em relação ao Matias Vinha, tá certo, galera? Bora falar sobre negócio fechado no Flamengo. Acabou a novela. O Dinamo Moscou aceitou a proposta do Flamengo de 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais, por Jorge Carrascal. Os advogados já estão preparando a documentação para que o meia colombiano assine contrato com o Flamengo por 4 anos. Está aí o primeiro reforço dessa janela de transferência, deve ser aí o Jorge Carrascal. Eu nunca vi ele jogar, não vou ser mentiroso, chegar aqui para falar para você que eu já vi ele jogar, que ele é um craque, não, eu nunca vi ele jogar, mas desejo aí toda boa sorte do mundo, que venha, honre a camisa e jogue muita bola, tá certo, galera? Bora falar sobre nova proposta por Wesley, porque segundo o jornalista italiano Di Marzio, um dos jornalistas mais renomados aí da Itália, a Roma apresentou a nova proposta ao Flamengo para contratar o Wesley. O valor de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo já tinha recusado uma oferta anterior de 20 milhões fixos, cerca de 128 milhões de reais, e 2 milhões em bônus, 2 milhões de euros em bônus, cerca de 12,8 milhões de reais. Wesley é considerado uma das principais promessas do elenco rubro-negro. A nova investida dos italianos reforça o desejo do clube de fechar a contratação do lateral nessa janela, tá certo, galera? Bom, tô ficando por aqui. Peço para você deixar o like nesse vídeo. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, tá certo? Eu volto na próxima. Um forte abraço para você e até mais.